de Ti, Senhor, aqui neste altar, aos nossos corações. Que possamos receber e estar, meu Deus, disposto, meu Deus, a obedecer a Tua palavra, se encher de Ti. Assim eu oro pedindo a Tua permissão para que ela possa subir deste altar e ser, meu Deus, uma bênção nas Tuas mãos. Que o Espírito Santo a conduza debaixo da unção e do entendimento. E quem crê, diga amém. Amém, querido? Então, fique aqui com a palavra. Glória a Deus. Fala bem pouquinho, bichinho, né? Tem que dizer um amém ali bem alto para poder... Mamando ali rindo. Irmãos, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, né? E dizer que toda vez que eu venho aqui, fico aqui nesse altar, que eu fico olhando para a cara dos irmãos, né? Aí é que o meu amor aumenta por vocês. Olha que coisa líndiga, né? Irmãos, e a palavra que eu trouxe nessa noite é sobre paciência, né? Que eu digo, vixe, bem quando eu vou falar de paciência, aí o abençoado vem, né? E eu tenho que ter mais paciência ainda para a palavra do Senhor poder valer em mim, né? É desse jeito que Deus prova a gente, né, irmãos? É dessa forma. Muitas vezes colocando assim, essas coisas que a gente não pode nem fugir, né? Fico meio assim toda vez que eu vou conversar com a tia desse menino que cuida dele, ela fica dizendo, eu não aguento mais, né? Eu não consigo fazer nada, eu não consigo nem fazer o almoço direito com esse menino, preocupado com esse menino, o menino não dorme, a neurologista passou um remédio para o menino, em vez do menino se acalmar, foi efeito contrário, né? E eu fico dizendo assim, Senhor, dá paciência a essa mulher, porque ela que está com ele desde novinho, não está aguentando, que dirá eu, né? Mas aí é o tipo da coisa, ninguém pode fugir, né? Assim como a gente também não pode fugir das coisas do Senhor. Mas a paciência que eu quero falar nessa noite, irmãos, é sobre a paciência da espera. Da espera. Porque toda espera um dia tem o seu fim. Nós temos que estar focado, né? Focado em Cristo, para poder a gente saber esperar no Senhor. Porque nenhuma bênção, ela é dada se não tiver uma espera. Você vê que as melhores bênçãos da Bíblia, que estão dentro da Bíblia, elas vieram de uma grande espera, de uma espera de bastante tempo. Sempre quando Deus faz um servo dele esperar muito, é porque ele tem coisa muito especial para dar. Irmão, pode ver que até para se arrumar, se tu se arrumar com pressa, tu esquece alguma coisa, tu esquece. No meio do caminho tu diz, ai meu Deus, né? Se vacilar, esquece até de vestir as calcinhas. Tu sai sem batom, tu sai sem aquele brinco que tu queria. E quando tu se arruma direito, né, tu tem aquele prazer de colocar todos os adereços que tu tem vontade. Mas quando é nos avexame, né, lá em casa é assim. Eu tenho que me arrumar antes do meu marido. Porque quando ele pensar só pensar em tomar banho, eu já tenho que ter tomado banho, escolhido a roupa de vestir. Porque se ele tomar banho e se arrumar, irmãos, ele desce e fica lá no carro, buzinando. Aí eu digo assim, ai meu Deus, se eu pudesse eu nem ia, sinceramente. Porque num avexame desse, aí a gente se arruma de qualquer jeito, né? Não coloca aqueles adereços. É por isso, irmãos, que Jesus, os apóstolos, eles achavam que a volta de Jesus seria logo. Né? Mas Jesus, ele fez questão de demorar. Para quê? Para que nenhum dos deles se perdesse. Deus é tão bom, que ele está dando tempo para aqueles que não conhecem, conheçam.
Para aqueles que se desviaram, volte para o aprisco do Senhor. E a gente que está aqui impaciente de tanta coisa, né? A gente acha que, ai, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por nós, a gente já estava diante da mesa, da ceia do Cordeiro. Mas ainda faltam os retardatários. Ainda faltam os retardatários, aqueles que precisam se consertar. Né? Então, a palavra é combatendo a impaciência. Irmão, mas como é que eu posso fazer, irmão, para poder esperar? Para poder esperar que tudo aconteça, que as promessas venham. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Não espere nada mais desse mundo, irmão. O que nós temos que esperar agora, assim com toda a força do nosso coração, irmão, sabe que é a volta de Jesus. É o arrebatamento, irmãos. Sabe? Nós temos que esperar o arrebatamento. E nada do Senhor, irmãos, foi assim, ó, pá! Não abrir e fechar de olhos, não. Só tem uma coisa que a Bíblia diz que vai ser como um relâmpago, que brilha no oriente, rebrilha no ocidente. Assim será o quê? A vinda do Filho do Homem. Vai ser num abrir e fechar de olhos. A única coisa que vai ser rápido, né? No quesito Deus, vai ser a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus, o arrebatamento. Quando pensar que não, irmãos, quando pensar que não, esse povo já não estará mais sobre esta terra, né? Então, quando você lê a palavra de Deus, os acontecimentos vai acontecendo as coisas, vai acontecendo, né? E você acha, porque você está lendo aqui uma página após outra, e você acha que tudo aquilo aconteceu assim, ó, de um dia para o outro, mas não foi. Não foi. Aqui em Gênesis 1, vou ler esse Gênesis, porque esse Gênesis, ele é logo aqui no início da Bíblia, né? E Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas o que tem a ver isso com espera? É exatamente isso que eu estou falando para você. Quando você vê a criação, quando você vai ler sobre a criação na Bíblia, né? Diz assim: no primeiro dia, Deus fez isso, isso e isso. No segundo dia, Deus fez isso. Mostrando para você que não foi num piscar de olhos. Mostrando para você que teve uma sequência de dias. E na nossa vida com Deus, há uma sequência de dias que pode durar uma sequência de anos. Você vê, a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Ou seja, Deus teve que criar tudo, dia após dia. Então as coisas de Deus, ela é assim, ela é dia após dias. Tem gente que diz assim: eu não entendo porque. Eu não entendo porque tem pessoas que são tão abençoadas por Deus, que ora e recebe, que são assim, que são... gente, um servo de Deus, para ele ser abençoado, durou tempo. Ele foi se aperfeiçoando, como diz a palavra, até virar dia perfeito, né? E cabe a nós focar em Cristo, para que nós saibamos esperar em Deus. Porque quando a gente coloca, irmão, sabe o quê? O carro diante dos bois, eu sempre falo isso aqui.
sempre acontece algo que não dá certo. Então, como é que eu posso fazer para aprender a esperar no Senhor? Porque eu não estou tendo paciência. Então, a palavra fala de 3 estratégias que a gente pode usar, né? 3 estratégias. A primeira é saber que a paciência é a regra em vez da exceção. Ou seja, em tudo você tem que ter paciência. Em tudo você tem que ter paciência. Irmão, se tu for num banco, tu tem que ficar numa fila de espera. Ah, pois tá aí que eu não vou no caixa rápido. Pois vai. Tu vai ter sorte se tu for e não tiver ninguém para fazer nada no caixa rápido. Porque eu já tive vez de ir no caixa rápido e tinha 10 pessoas na minha frente. Né? De rápido só tem o nome. Porque não é rápido cor nenhuma. E muitas vezes aqui, às vezes tu tá numa fila e tem outra fila aqui do lado. Quando de repente tu olha e tu vê a fila andando, tu diz, por que só a minha que não anda, irmãos? Nós temos a mania de achar que o quintal do vizinho é mais bonito que o nosso. E nós temos a mania de achar que a fila do nosso lado anda e a nossa não. Mas uma coisa eu quero te dizer da parte de Deus, a tua fila está andando, irmãos. Já já tu vai estar com a tua bênção na mão. Já já. Ah, irmão, não sei, porque eu já estou esperando tanto tempo que as palavras vêm. E eu digo assim, eu sei lá, não quero mais nem ouvir essa palavra de dizer, espera tão somente, está chegando a tua bênção. Eu, sinceramente, tem muito servo de Deus falando isso, irmãos. Muito servo de Deus falando isso. Né? E assim, então, nós temos que saber que a paciência é a regra, em vez da exceção. As primeiras palavras da Bíblia, ela já nos indica que Deus trabalha paciente e perseverantemente. Será que Deus ele não teve impaciência de fazer aquilo tudo num dia e fazer animal por animal e animal por animal, um com pintinho amarelo, outro com listrinha preta? Irmão, foi muita coisa. Não foi num estalar de dedo, não. Uma casa, para ela ser edificada, ela leva um tempo. Irmãos, pode duvidar do pedreiro que fizer a tua casa em 3 dias. Que olhe lá se na primeira chuva forte ela não, pelo menos não rachar a parede. Né? A casa, para ela ser bem edificada, bem firmada, ela tem que demorar alguns dias para ficar pronta. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes não, a maioria das vezes, ela nunca fica pronta totalmente. Porque sempre vai ficar algo para fazer que tu vai olhar e dizer, espera aí, isso não era assim. Isso era de outro jeito. Essa tomada não era aí embaixo, tinha que ser mais para cima. Porque a nossa casa ela vai se edificando dia após dia. Estou falando de que casa agora? Casa espiritual. Qual é a casa espiritual? A nossa vida, o nosso corpo. Irmã, vocês pensam que por acaso eu não sou pego nesses pensamentos, muitas vezes dizendo, puxa vida, por que os meus filhos estão demorando tanto para assumirem o lugar dele? E eu, sabe, de repente vê esse pensamento, aí depois vem assim aquele pensamento, calma minha serva, se tem promessa, tem salvação. Se tem, é tanto que eu recebi uma mensagem do irmão Samuel, acho que foi anteontem. E aí eu fui ver aquela mensagem, era uma mensagem sobre uma profecia, num culto de pastores que houve.
E a pessoa que estava ministrando o louvor começou a profetizar. E ele disse: olhe, se vocês estão esperando coisas boas para 2021, tirem o cavalo de vocês da chuva, porque não virá. Porque não virá. Estou falando isso porque eu sei que muita gente que está aqui está justamente pensando assim: não, tomara que passe logo esse 2020 e entre logo em 2021 para a gente sair dessa desgraça desse ano. Esse ano não existiu, esse ano foi o fim. Pois saibam, isso o servo de Deus falando, pois saibam que 2021 também será ruim, em todos os sentidos, na política, na economia, viu? E principalmente a natureza, ela vai gemer mais do que ela está gemendo hoje, porque a natureza geme, a natureza está gemendo, né? Eu até lembrei de um cântico que a gente cantava já no início da obra aqui, né, irmã Betinha? Que dizia assim: a natureza geme, só o arco-íris não mudou de cor, e toda a terra treme com tanto desamor, né? Então assim, se a terra já está gemendo há muito tempo, saiba que agora em 2021 a terra irá gemer muito mais. Como assim, irmã? E eu estava falando isso ontem no GC, e o sobrinho do Dan de 8 anos, que é muito inteligente, ele é muito inteligente, né? Ele disse assim: ai tia, tu fala de um jeito que a gente fica com medo, né? E eu é para ficar mesmo. E é para ficar mesmo, meu filho, para não se desviar. Você quer se desviar? Que ele tem um jeitinho meio assim, aqui acolá ele quer soltar uma franga, né? Aí eu disse: é para ficar com medo mesmo, para não se desviar. Aí a irmã dele disse assim: vixe, hoje ele vai sonhar, tia. Eu digo: deixa ele sonhar. A Bíblia diz que os mancebos sonharão, né? Sonharão as coisas que há de vir, que estão por vir, né? Então, qual a segunda estratégia que eu posso usar aqui? A paciência é companheira da alma descansada. Irmãos, quando eu estou em paz com Deus, se tem uma coisa que eu sei, é esperar. Geralmente a impaciência, a ansiedade é um fruto de quem não está com Deus, de quem não está em paz com Ele. Se tu tem paz com Deus, irmão, aquieta o teu coração, porque vai ser. Aquieta o teu coração, porque aquilo que Deus disse que é, será. Você já imaginou Deus chegando para a gente assim diante de nós e dizendo assim: o eu sou me mandou? Eu imagino assim um Deus cheio de paciência. Cheio de paciência. Porque muitas vezes alguém quer tirar a tua paz, a vontade que dá é de tu ir lá e dar um murro no meio da cara. Essa é a vontade que nos dá, de dar um murro no meio da cara. Mas aí quando você está em paz com Deus, não tem murro no meio da cara de jeito nenhum. Irmãos, olha, domingo nós passamos por uma que só Jesus na causa. Teve o negócio da votação e nós fomos votar. Logo de cara, quando eu cheguei lá, que fui para a porta da minha sessão, que eu olhei assim um papel. Sessão tal até a tal. Eu digo: fala, meu Deus. Olhei aqui no meu título e disse: não, mas eu votava aqui.
Agora está dizendo que não é. Ai, meu Deus, não acredito. Aí passou uma mulher por mim, viu eu falando isso, né? Sozinha, com meus botões. Aí ela disse assim, se eu lhe disser que um monte de gente que votava aqui estão votando lá na creche nova, eu digo, minha senhora, não diga isso não, que eu vou agorinha para a galera. Ela disse, pois é. Aí ia passando um fiscal, disse assim, deixa eu ver aqui seu título. Aí olhou, aí disse assim, não, a sua é bem aqui assim. Aí fui, votei. Quando eu saí de lá, a gente já pronto para vir para a igreja, irmãos. Já pronto para vir para a igreja. Só que o abençoado do meu marido tinha tido febre e estava com a cabeça latejando de dor. Mas mesmo assim ele vinha. Quando nós chegamos, irmãos, ali, antes de chegar no Farias Brito, ele disse, eu não estou aguentando não, eu não estou aguentando. Eu disse, oh meu Deus. Eu disse, irmã, pois então vamos ligar logo para o Diogo, vamos avisar. Ele não estava, irmão, os olhos dele estavam assim. Eu disse, então vamos voltar logo antes que tu perca até a direção do carro. Voltamos, irmão, ele se deitou. Só que antes de nós chegarmos em casa, a irmã dele ligou e disse assim, meu irmão, você está onde? Estou aqui, minha irmã, a Jusileide voltou agora, eu também já voltei. E eu estou aqui, tá querendo ir para a igreja. Ele disse, meu irmão, não vá não. Aqui está uma confusão tão desgraçada que tu não tem noção. Aí ele disse logo assim, eu não piso nem lá. Eu não vou pisar lá. Aí sobrou para quem? Eu disse, eu não vou tirar roupa não, porque as meninas vão para a igreja aqui. E eu vou aproveitar, vou de ônibus com ela para a igreja aqui. Irmão, quando eu desci, a tia dele estava endemoniada. Detalhe, diz que é crente. Caindo, bolando no chão. E lá se vai nós nessa peleja. Quando terminamos essa peleja todinha, que eu olhei no relógio, era mais de 6:30 da noite, e eu toda bem prontinha, sabe? Linda para vir para a casa de Deus, olha aí. Aí, irmãos, eu disse assim, eu me deitei, eu olhei assim pro teto e disse, oh Senhor, tanto que eu queria estar na tua casa, meu Pai. O diabo fez um engodo tão grande, irmão, que não foi nenhum da família. Eu disse, Satanás, tu me paga. Então assim, irmãos, se nós não tivermos, focado, irmãos, a gente perde a estribeira, irmão. Sabe? Não dá nem vontade de dizer, eu vou para uma batalha espiritual. Não, se você visse o cão ali na sua frente, tu dava uma voadora nele e 3 mortal para trás. Essa é a vontade que dá muitas vezes naquele que tenta nos tirar do foco de Deus. Sabe? Então, a paciência é companheira da alma descansada. Quando nós não estamos em paz, irmão, nós estamos ansiosos. E olha o que a ansiedade tem feito nesta terra. Irmão, ontem a gente de saúde foi lá em casa. Eu estava na casa da minha sogra, ela entrou na casa da minha sogra. E ela disse assim, tá tudo bem? Eu disse, minha filha, a gente tem que dizer que tá, né? Ela é evangélica e já se congregou na nossa igreja. E eu disse assim, o Isaac está com depressão. Aí ela disse, meus 2 filhos estão. Meus 2 filhos também estão com ansiedade. Uma sobrinha minha já se cortou todinha. Quando o pai veio descobrir, estava toda cortada. De gilete, de canivete, sei lá de quê. Né? Então assim, irmãos, é o mal do século. É o quê? A ansiedade. Eu disse, eles estão na igreja? Não, irmãos, estão desviados. Olha aí. E principalmente é o mal de quem não tem paz, irmão Diego. Eu estava dizendo para o meu filho, numa das crises dele, eu disse assim, meu filho, tudo que está passando na tua cabeça um dia já passou na minha. E passa até hoje. Mas tem uma grande diferença entre mim e você. Eu corro em Deus.
porque Ele é o meu rochedo, a minha fortaleza, o meu alto retiro, o meu Deus forte, em quem eu confio. Em quem eu confio. Então a paciência é a companheira da alma descansada. Lá em 1 Samuel 16, vamos abrir aqui 1 Samuel. 1 Samuel, só para te provar que o que eu estou dizendo, a palavra justifica. 1 Samuel 16, o versículo 22 e o 23. 22 e 23 diz assim. Amém? Os irmãos acharam? Diz assim: então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que, presta atenção, até aqui, né? E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então, irmãos, essa ansiedade, essas depressões que têm vindo, né? Elas muitas vezes vêm. Tá certo que a medicina, ela tem ajudado muito com as medicações necessárias, mas uma coisa eu te digo, é um espírito mau que vem. Porque Saul, né? Saul já sentia isso há quanto tempo atrás? No tempo que a medicina não tratava a ansiedade e a depressão. E a Bíblia diz que era um espírito permitido pelo Senhor para provar aquele homem a paciência. Porque Saul, geralmente acontecia isso quando Saul ele estava cansado. E quando, irmãos, quando você está muito cansado, você fica o quê? Tu consegue dormir quando tu está muito cansado? Nós não conseguimos, porque dá uma fadiga no corpo que tu vira para lá, tu vira para cá e tu não consegue. Aí o que é que acontece? Tu fica irritado, e a irritação, ela traz a impaciência. E Saul, ele já ficava assim naquele tempo, né? Mas o som da harpa de Davi, com aquela paciência todinha, eu acho que o Senhor, ele tem me provado com relação ao abençoadinho, né? Porque assim, quando eu estou na creche, eu tenho crianças de todo jeito, autistas, hiperativos, né? E eu trabalho com aquelas crianças de uma forma que eles ficam, irmão Diego, estou falando assim, irmão Diego, porque o Diego, né, tem experiência nessa área de ficar ali diante de filhos, porque quando é uma escola pública, irmã, as professoras, né, elas não têm tanto cuidado, se bem que a coisa agora está muito diferente, né? A coisa agora está muito diferente, porque muitos profissionais da área da rede pública têm sido treinados para trabalhar com esse tipo de criança. Porque os treinamentos hoje eles estão muito fáceis. Mas antigamente não tinha esse tipo de treinamento. Sabe por quê, irmãos? Porque não havia se manifestado tanta criança assim, como hoje tem, né? E uma vez, irmã Betinha, eu me peguei pensando assim, por que eu vou ter paciência com os filhos dos outros e não vou ter com o meu próprio sangue? Que muitas vezes nós erramos por isso. Sabe por quê, irmão? Porque eu me lembro do pai dele, na igreja ele era assim. Era correndo de um lado para o outro, 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 que eu ficava cansado só de olhar o menino passando. Só aquele cabelo lourinho no meio do mundo, né?
Então, assim, eu tenho que ter paciência com os outros, também tenho paciência com aquele que é meu sangue. Porque Davi, ele tinha paciência. Davi, ele tinha aquela estratégia de tocar aquela harpa e acalmar aquele homem, né? Que estava irritado. Então, a terceira estratégia que o Senhor nos dá a paciência é fruto da fé na graça futura de Deus. Pronto. Chegou aonde o crente tem que mais ver, esperar por aquilo que está proposto para nós, sabe aonde, irmãos? No país celestial. Oh, glória! Dá um glória a Deus, igreja. Irmãos, hoje nós estamos cercados de enfermidades, enfermidades da alma, enfermidades do corpo. Ai, mas fulano é crente e pegou essa enfermidade, né? Irmãos, nós estamos sujeitos, preste atenção, Lázaro morreu, a Bíblia não diz qual foi a enfermidade que matou aquele homem, mas com certeza, ele passou por alguma enfermidade antes de morrer, irmã Betinha, né? Até teve um dia que o Melk estava de folga, e aí ele se deitou numa rede assim, e eu na outra, e eu fiquei ouvindo a live de meio-dia. E aí, né, o pastor Eduardo colocou uma pessoa na live, uma irmã, não está aqui essa irmã, está ali, né, está ali ouvindo. E colocou essa pessoa na live, e essa pessoa começou a orar pelo pastor Eduardo, né? E o Melk também escutando a live lá comigo. E de repente a irmã começou: sai, demônio, do pastor Eduardo. Aí o Melk sentou na rede e disse assim: mamãe, que arrumação é essa dessa irmã? Expulsando o demônio do pastor. Tá doida ela? Mamãe, eu vou dizer uma coisa, eu estou desviado, mas eu jamais iria fazer uma oração pelo um pastor e mandar o demônio sair. Mamãe, pelo amor de Deus, mamãe. Né? Então, assim, irmãos, nós estamos sujeitos a ficar doentes, irmãos. Né? Se Jesus não vier logo para nos arrebatar do jeito que nós estamos aqui, de algum modo nós iremos para o céu, irmãos, e provavelmente vai ser com a morte do corpo. Então venhamos e convenhamos, vamos, irmãos, ter discernimento o que é demônio e o que não é, irmãos. Alô? Né? Vamos ter discernimento. As lutas estão vindo, irmãos, para toda a igreja. Irmãos, não espere tempo bom. Só te peço uma coisa, tenha paciência, porque está nos proposto morar numa terra onde as ruas são de ouro, o mar é de cristal. A Bíblia diz que lá não haverá dores, lá não haverá pranto, lá não haverá enfermidade. Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Aleluia! Deus está tão perto, irmão, que quando eu falo sobre isso, eu fico assim, ó, toda arrepiada. Só de falar sobre isso, irmão, da pátria celestial que tem sido preparada. Irmãos, eu creio que ela não está mais nem sendo preparada, ela já está toda pronta já, só esperando. Sabe por quê? Porque Jesus está às portas. Quando eu recebi esse vídeo dessa profecia, eu mandei para meus filhos. E aí, na hora que eu mandei para o Mel, que ele ligou para mim: mamãe, o que é isso? Eu disse: é um culto, e teve aí uma profecia. Meu filho, você escute tudo. Você escute tudo, sabe por quê? Porque enquanto eu puder estar falando aqui, eu vou falar que Jesus está às portas, está bem pertinho de vir.
né? Porque, meu filho, ó, pode ser que daqui para a madrugada de amanhã nós não estejamos mais aqui. E se por acaso você chegar aqui em casa e não encontrar mais nem eu nem o seu pai, com certeza o arrebatamento aconteceu. Mamãe, como é que tu tem coragem de dizer uma coisa dessa, mamãe? Eu também quero subir. Aí quer? Pois então comece logo a lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Meu filho, eu só quero dizer uma coisa para ti nesta noite. Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. Mamãe, eu não quero, começou a querer chorar. Eu não quero, mamãe, esperar o governo do anticristo. Eu não quero passar pela grande tribulação. Ai, quer não? Pois então vamos nos consertar. Eu estou falando nós, Mel, porque também estou sujeita a ter alguma coisa que ainda não é do agrado de Deus. E eu tenho que pedir ao Senhor discernimento sobre o que é que ainda tem em mim, irmãos, que Deus não está aceitando. Sabe, eu quero estar com a minha vida no altar, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja dele. Porque eu quero, irmão, subir. Eu quero subir. Eu estava falando com meu esposo durante toda essa pandemia, irmão. Sabe de quem que eu mais lembrava? Irmão. Do irmão Araújo. Eu disse, Dende, tu já pensou como seria difícil para o irmão Araújo ficar dentro de casa, sem poder sair, estar fazendo as visitas dele, a oração dele pelo povo, irmãos. Olha como Deus, Ele é perfeito, Betinha. Fez o servo dele partir, sem ter nenhuma enfermidade. Foi de uma vez, pá, né? Deu um ataque do coração, morreu. Abriu os olhos, estava diante do Senhor. E não passou por esse período tribulacional que nós temos passado agora nesse momento. Irmãos, nós estamos com certeza vivendo um período pré-tribulacional. A tribulação está às portas. Mas o que Deus está nos alertando essa noite? Que nós não podemos desistir, nós temos que ter paciência, perseverança no Senhor, porque nós subiremos, nós só moraremos naquele grande país celestial, se nós tivermos paciência, porque muita coisa ainda vai acontecer. Irmão, mas você diz que Jesus está às portas. Irmão, as coisas estão acontecendo assim, olha. Irmãos, eu estava dizendo para meu marido, eu ia voltando para casa, e eu olhando assim para os postes, eu disse assim, Dene, o doutor Arcilon já vai começar a botar as luzes de Natal nos postes. E eu tenho pensado, o homem tirou um dia desse as luzes. Para mim foi um dia desse, irmãos, que tiraram as luzes de Natal. Agora as luzes de Natal já está tudo aí de novo. O tempo passou assim, ó. Apesar dos pesares de ter sido muita perda, irmão, foi muito triste esse ano. Foi um ano de perdas. Foi um ano de perdas que eu estou falando no sentido de pessoas da nossa família, de amigos. Irmãos, quem diria que nós, logo nos primeiros dias de pandemia, iríamos perder o irmão Ronaldo, né? Uma pessoa que era altamente forte, corpo atlético, novo. Foi a primeira pessoa que nós perdemos. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, se a primeira pessoa que nós perdemos foi assim, corpo atlético, novo, uma pessoa que jamais a gente imaginaria, o que não está por vir aí para frente. E aí foram acontecendo, né? Eu perdi pessoas da minha família, quase ia perdendo mais pessoas, que Deus foi misericordioso,
Um deles é pastor e quase morre também, mas Deus levantou. Foi como se a cova tivesse aberta e o Senhor tivesse fechado. A cova do meu primo, que ia morrer, mas a minha tia não escapou, né? E assim muita gente que vocês conhecem partiram, mas nós estamos aqui, irmãos. Olha só, nós começamos o ano junto, estamos terminando junto para a glória de Deus, aleluia! Porque é o Senhor por nós, né? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Eu quero só para terminar, né? Eu quero te dizer o que fazer na hora da impaciência, porque eu não vou dizer para você aqui, irmão, seja paciente, depois você sair daqui, né? E ocorrer que te falte a paciência por algo. Então o que fazer nessa hora? Espere, confie, mantenha um silêncio, porque muitas vezes tu fala algo que atrasa a tua bênção, irmãos. O que é que nós falamos na hora da impaciência? A murmuração. E a murmuração nos faz perder a bênção de Deus. Às vezes a bênção está assim na porta, mas por causa de uma murmuração tua, o anjo recolhe de novo e diz: espera, abestado, mais um pouquinho para tu largar de ser besta, né? Então guarde o silêncio, segurança acima de tudo. Sabe por quê? No Salmo, não vou nem ler o Salmo não, o Salmo 62 fala: a minha alma espera. Então pregue para a sua alma, diga: espera, alma. A alma espera no Senhor, minha alma, né? Olha só o que diz Salmo 62: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha, somente dele, irmãos, né? Confiança, a minha alma descansa, espera. No versículo 2, só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Então confie. O silêncio, confesse a sua fé. A minha alma espera silenciosa. Pregue para a sua alma, diga: espere silenciosamente, alma. A segurança, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Isaías, coloca aí Isaías 40, 2 versículos para a gente terminar. Olha só, 40, versículo 30 e 31. Olha só o que está acontecendo agora. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que, vamos ler todo mundo? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia! Glória a Deus, né? Até o jovem se cansa e fica exausto, até os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águia. Então, não temos condições, irmãos, de viver esta vida por nós mesmos. Não temos. Irmãos, não pensem. Nunca, irmãos, caia na besteira e dizer assim: eu vou viver minha vida. Não faça isso. Não faça isso, porque eu já vi 2 pessoas falar essa frase e hoje estão derrotadas na lama. Viu? Porque nós não vivemos a nossa vida. Ninguém tem capacidade de viver a vida por nós mesmos. Viu?
não temos, porque a Bíblia diz que até o jovem se cansa e fica exausto. Então, esperar em Deus é se fortalecer. Esperar em hebraico significa cavar, que significa trançar, esticar, fortalecer. O verbo traz a ideia de trançar uma tira de couro, esticar e trançar de novo, esticar e trançar de novo, para fortalecer o laço. Então, por que esperar com paciência? Em Deus nós encontramos descanso, irmãos, força, e nunca seremos abalados. E dizer para ti que a nossa paciência, com fé, ela glorifica a Deus. As pessoas vão olhar para ti e vão dizer assim: pense numa pessoa paciente, é fulano. Eu já vi tanta gente falando, sabe de quem, irmãos? Do irmão Rafael. Irmão, mas aí tem paciência, viu? Pense numa pessoa que tem paciência, irmãos. E a paciência, ela glorifica a Deus, viu, irmãos? A paciência glorifica ao Senhor. Então, que a tua paciência, ela seja glorificada por Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Fica com essa palavra e pensa nisso esta noite. Amém? Glória a Deus e aleluia. Vamos fazer um momento de oração. Convido a diaconisa Emanuele, está com a oportunidade para fazer esse momento de oração. Você pode ficar em pé, você pode ficar de joelhos, fique à vontade na presença do Senhor. Aleluia. Salve da igreja com a paz do Senhor. Senhor Deus e Pai, Paizinho querido, Paizinho amado, Deus, nós aqui estamos, Senhor, na Tua casa, Pai, para Te agradecer, Senhor, em primeiro lugar, meu Pai, muito obrigada, Deus, obrigada, Deus, obrigada por chegarmos aqui. Deus, como eu estava precisando, Senhor, ouvir essa palavra. Como hoje o meu dia foi difícil, cansativo, exaustivo, Senhor. Onde em alguns momentos, meu Pai, eu me perguntei se eu ainda iria aguentar muito tempo. Deus, e Tu é tão lindo, Senhor, porque Tu fala conosco, Senhor Jesus. Deus, Tu fala que nós precisamos esperar, confiar, porque se Tu é por nós, Senhor, eu guardo essa palavra no meu coração esta noite. Se Tu é por nós, Senhor, quem será contra nós? Deus, não porque nós somos melhores do que o outro, meu Pai, não é isso. É porque, Senhor, como a Tua serva disse, há um diferencial. Há um diferencial quando nós buscamos ao nosso Deus. Quando mediante, Senhor, as tribulações, meu Pai, nós corremos para os Teus braços, porque é para lá que nós devemos ir, Senhor Jesus. O nosso socorro vem do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do alto. Então, Senhor, que nós venhamos confiar em Ti. Que nós venhamos guardar esta palavra no nosso coração. Que nós venhamos pedir em Deus, pois a paciência é um dom. Ela não vem de nós. Então, Senhor, que Tu venha sossegar o nosso coração esta noite. Que Tu venha, Senhor Jesus, nos fazer descansar em Ti, Paizinho. Porque Tu não desampara os Teus filhos. Tu tá a pelejar por cada uma das nossas causas, meu Pai. Sei que às vezes as lutas vêm e nós, Senhor Jesus, estamos fracos, não estamos preparados para poder suportar. Deus, mas a Tua palavra diz que nós nos aperfeiçoamos nas nossas fraquezas, Senhor. Que é quando nós estamos fracos que Tu nos faz forte. E quando nós pensamos que estamos fortes, aí sim é que nós estamos fracos, porque estamos confiantes demais. E a nossa confiança tem que estar centralizada em Ti, Senhor. Pai, Senhor Jesus, obrigada, meu Pai. Abençoa a vida de cada um que aqui está. Deus, Tu sabe, Tu conhece, Tu sonda o coração. Tu sonda o coração dos Teus filhos, meu Pai, ao deitar e ao levantar. Tu sabes, Senhor, o que tem tirado a paz, o que tem tentado tirar, Senhor, a noite de sono da vida dos Teus filhos, meu Pai.
Senhor, Tu conhece o profundo, Senhor, sem que a gente precise abrir a nossa boca para falar. A Tua palavra diz, Senhor, que Tu nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Tu saberia tudo que nós iríamos trilhar nessa terra, meu Pai. Ah, Deus, então que os Teus filhos venham confiar em Ti. Que Teus filhos venham, Senhor, depositar suas aflições nas Tuas mãos, Paizinho, nos Teus pés. Que nós venhamos estar ali de joelhos, meu Pai, quando somos afrontados, meu Deus. Ah, Senhor Jesus, quando nós nos deparamos por situações que nós não estávamos preparados para receber, mas Tu és um Deus que capacita, Tu não dá nada que nós não possamos carregar. Ah, Deus, como diz, Senhor, aquela cruz, nós precisamos carregar a nossa cruz, meu Pai. Que nós não venhamos, meu Pai, deixar ela pela metade. Que nós venhamos perseverar o tempo que for necessário, que Tu venha nos aperfeiçoar mediante as provas, meu Pai. Que nós venhamos entender que nada nós passamos por acaso, nada é em vão. Existe um propósito em tudo que nós vivemos, meu Pai. Que nós venhamos confiar, meu Pai, em Ti. Confiar, Senhor, nas grandes maravilhas que Tu tem a fazer ainda nas nossas vidas e na vida dos nossos, meu Pai. Porque eu creio, Senhor, que é coisa grande, meu Deus. Eu creio, Senhor, que nós mesmos iremos nos surpreender com tamanha é a nossa vitória, meu Pai. Que nós não venhamos desistir de Ti, Senhor. Porque muitas vezes, Deus, Tu nos alerta em sonhos, meu Pai, na Tua palavra. Que nós não venhamos, Senhor, ficar, Senhor, surdos mediante o que Tu tem a falar, ao que Tu tem a nos revelar. Que nós venhamos, Senhor Jesus, esperar no Teu tempo, meu Pai. Ah, Deus, que a boa obra nas nossas vidas venham ser concluídas. Que não venha ser nós mesmos a barrar essa obra, Deus. Porque muitas vezes, meu Pai, são as nossas ações, a nossa desobediência que nos faz deixar de receber aquela vitória que já estava na nossa porta, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes, a andarmos retamente, a fazer a Tua vontade, Paizinho. Que muitas vezes é tão difícil, mas a Tua palavra diz que ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, meu Pai, muito obrigada por essa oportunidade e abençoa ricamente os meus irmãos e a vida daqueles que não puderam estar aqui, meu Pai. Que Tu possa visitá-los no seu lar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu peço só a compreensão dos irmãos, só mais alguns minutinhos, certo? A gente... Deixa eu ver a outra quinta. Glória a Deus e aleluias. Vai juntando mais bênção aí, né? Em nome de Jesus. Então vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos estar mais uma vez encerrando o culto da noite com o coração agradecido, vendo, presenciando o mover de Deus ao nosso favor. Aleluias. Pai, Te agradecemos, Senhor Jesus, porque Tu tem falado ao nosso coração, Senhor. Tu tem usado, meu Pai, a vida dos Teus filhos, Senhor. Teus filhos têm sido instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para falar o coração da igreja, Senhor, para quebrantar um coração, para alertar uma vida, Senhor, para alinhar a caminhada de muitos, Pai. Te agradecemos por isso, pelo Teu amor que é grandioso, meu Pai. A Tua palavra fala e relata, Senhor, que nós não devemos temer, Senhor. Se as situações estão ruins, Senhor Jesus, mas nós temos um Deus poderoso ao nosso lado, lutando nas batalhas ao nosso favor. Porque temos que compreender que a luta não é nossa, Deus. A luta é Tua, meu Pai, porque Tu és o general e Tu estás na frente, dando estratégia ao povo que está atrás para vencer as batalhas, Senhor. Te agradecemos por isso, Senhor, pelas Tuas maravilhas, pela presença do Teu Espírito Santo ser real nesse local, Deus, tocando as vidas, meu Pai, que as vidas possam saber que Tu és um Deus presente, Tu és um Deus que ainda opera milagres, Senhor. Obrigado, Pai. Que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que o consolo, a doce presença do Espírito Santo, Senhor, que o Senhor venha repousar, meu Pai, na vida dos meus irmãos, Senhor, desde agora e para todos sempre. Se você crê, diga amém.